Graças e paz, irmãos. Bom dia. Como é bom estarmos aqui juntos para louvarmos o nome do Senhor e aprender mais da sua palavra. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 4. E vamos fazer a leitura dos versos de número 1 a 5. No nosso texto base, nós estamos tratando nas quintas-feiras sobre a essência da piedade e hoje eu pretendo terminar esse estudo, a gente falando do como a vida presente e os seus confortos devem ser usados. Na quinta-feira nós tratamos sobre a meditação da vida futura, como a gente deve fazer que o nosso coração deve não ficar apegado às coisas desse mundo, só que ainda nós estamos nesse mundo. Então é necessário a gente também falar sobre como nós podemos viver nesse mundo presente e usar das coisas desse mundo. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso de número 1 a 5. Os irmãos acharam? Acompanhe atentamente a voz do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nós te rogamos que o Senhor continue a falar conosco por meio desse estudo. Nos edifica, nos exorta e nos consola por meio da tua palavra, por meio de Cristo a quem oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos num problema dos extremos. Eu não sei se você pegou a época, com certeza que é um pouquinho mais antigo, já pegou a época que televisão era considerada pecado. Não sei se vocês se lembram disso. Mas eu lembro que eu visitava uma senhora que tomava conta de mim e ela não podia ter televisão em casa porque televisão era pecado. Só que aí depois eu cresci, já na igreja, eu fui visitar essa senhora. Quando eu cheguei lá, estava na sala dela uma televisão bem grande e ela assistindo. Eu achei aquela cena interessante porque, veja, era pecado e hoje deixou de ser pecado. Por causa disso, irmãos, nós devemos combater os extremos, e aqui especificamente falando do legalismo e da libertinagem. Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, o legalismo é proibir o que Deus não proibiu e criar regras para parecer santo. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 20 ao 23 para a gente entender melhor esse texto. Colossenses 3, verso 20 a 23. Colossenses 3, verso 20 a 23. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destrói. Colossenses
Colossenses, me perdoe, Colossenses 2, verso 20 a 23. Me perdoe, eu falei 3, não foi? É 2. 20 a 23. É porque na minha Bíblia aqui tá, já aparece o 3 embaixo, eu confundi. Mas é 20. Colossenses 2, 20 a 23. Diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Veja, qual é o problema, irmãos, do legalismo? É porque o legalismo, irmãos, ele proíbe aquilo que Deus não proibiu e, ao invés disso, produzir uma santificação de verdade na vida da pessoa, ela não tem força nenhuma contra a sensualidade. Eu dei um exemplo aqui da questão da televisão. Qual é o poder que você deixar de ter a televisão em casa vai resolver o problema do seu coração? Agora, lógico, irmãos, a gente sabe que a gente não vai assistir Big Brother, não vai assistir novela, não vai assistir coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas a televisão em si não é pecado. Por causa disso, irmãos, nós percebemos que o legalismo ele tem um problema. Porque toda pessoa que vai por esse campo do legalismo, ela começa a se considerar superior às outras pessoas que não seguem aquela regrinha. Então, mais ou menos assim, se você tem televisão em casa e eu não tenho, logo eu sou o quê? Mais santo que você. E aí a gente vai falar da televisão, mas a gente pode entrar em outras regrinhas, como a questão de barba. Você sabia que barba é considerada coisa do mundo? Para muitos lugares, barba é considerado coisa do mundo. Aí é igual o problema, né? Porque a Bíblia fala da barba de Arão. Né? Eu achei interessante porque tinha um missionário, um pastor presbiteriano que vivia lá na Palestina. E aqui, irmãos, foi uma coisa que ele contou. Então, os irmãos que não têm barba me entendam. É que ele falou algo interessante. Olha, na Palestina, os homens que não têm barba, sabe quem são? As mulheres. Porque todo o povo palestino é um povo barbudo. A pergunta é: a barba em si vai santificar se eu tenho ou não tenho barba? Não. Isso não vai ter valor algum. Se eu tenho barba ou não tenho barba, isso não vai me tornar mais santo ou menos santo. Então, só vai me tornar mais velho, né? Se eu tirar a barba, com certeza eu vou ficar mais novo. Fica mais Então é uma questão de gosto também, né, irmão Lili? Mas veja, eu vou me tornar mais santo ou menos santo com isso? Não. Aí pode bigode. Qual a diferença de bigode aqui e a barba aqui? Qual a diferença? A barba crescer aqui e crescer do lado. Veja, mas isso, a Bíblia ordena, irmãos, que a gente tem ou deixa de ter barba? Não. O que a Bíblia nos ensina é que a gente vai tratar sobre a prudência e a modéstia cristã. Então nós percebemos que o legalismo ele tem esse problema. Ele acaba fazendo algo que é santo quando a Bíblia não fala que é santo e começa agora uma briga, como o texto que acabamos de ler, de falsa humildade. Que não é humildade verdadeira. Então, perceba, irmãos, que o legalismo é proibir o que Deus não proibiu. Porém, a gente tem outro problema. Que problema é esse? A libertinagem. Então, usar a liberdade sem temor, viver para os prazeres da criação. Agora, Gálatas 5, verso 13. Paulo vai condenar a libertinagem. Gálatas 5, verso de número 13.
Está certo. Veja o que vai dizer a palavra de Deus sobre a questão da da liberdade cristã, que pode se tornar libertinagem. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aqui é outro extremo, irmãos. É o ponto que eu falei. É pecado ter televisão em casa? Não. Mas você não vai ter televisão em casa para estar assistindo o Big Brother Brasil. Porque a nossa liberdade, irmãos, não deve ser usada, e aí é outro problema que a gente tem em relação à liberdade, porque a gente gosta de usar a nossa liberdade em extremos. Ou seja, a gente gosta como se conseguisse ficar lá, tivesse uma cerca, e a gente gosta de ficar em cima da cerca para dizer assim, olha, eu estou em cima da cerca, estou usando minha liberdade em cima da cerca. Só que um ventinho, a gente cai para libertinagem. Por causa disso, irmãos, nós devemos sempre ter cuidado para que a gente não use a nossa liberdade cristã para dar ocasião à nossa carne. Vou dar um exemplo, irmãos. Certa vez, eu conversando com um jovem, e ele chegou para mim e disse assim, olha, eu não vejo problema nenhum um crente ir para o show de reggae, ou para ir para o São João da capital. Disse, meu irmão, o que é que o crente vai estar fazendo numa festa dessa? Porque, veja, existem músicas sei lá, de forró, de essas bandas, né, Luiz Gonzaga e por aí vai, que é da nossa cultura, que são letras que não são em si pecaminosas. Eu creio que não tem problema dentro da liberdade cristã você escutar em casa. Porém, irmãos, você vai num show onde vai ter bebida, droga, pessoas se prostituindo. O que é que o cristão vai fazer numa festa dessa? Eu mesmo não me sinto bem. Um cristão está num ambiente totalmente onde a libertinagem, a prostituição, a embriaguez está sendo ali usada. Aí você diz assim, não, mas eu tô no meu canto, não estou participando, irmãos. A gente não apenas participa quando a gente está presente no sentido de estar bebendo ou de estar se embriagando. Mas a partir do momento que você está num ambiente que está produzindo coisas que não edificam, irmãos, o que é que o crente vai estar fazendo ali? Então, irmãos, nós devemos ter cuidado para não usar a nossa liberdade. E outro segundo, irmãos, a nossa liberdade ela não deve ser motivo de escândalo. Então, irmãos, para que eu vou, dentro da minha caridade cristã, coisa que não vai trazer proveito nenhum para a minha alma, eu vou estar usando dessa liberdade para escandalizar, né, o evangelho. Por causa disso, irmãos, dois erros afastam de Deus. Uma pela rigidez falsa, outro pelo excesso desordenado. Esta vida presente é um tipo de peregrinação para o seu povo, durante a qual eles viajam ansiosamente em direção ao reino celeste. Então, nós não devemos esquecer, irmãos, que nós somos peregrinos e nós estamos apenas de passagem. Nós devemos almejar o reino celestial para assim fugirmos desses extremos. Então, se estamos meramente passando por essa terra, sem dúvida, devemos fazer uso dos bens apenas na proporção em que mais auxiliam do que atrapalham na caminhada. Antes devemos observar algumas regras para que possamos usar as coisas desse mundo que sirvam para a necessidade, quer para o deleite com uma consciência pura. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3,9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E a palavra, irmãos, para que possamos usar deste mundo sem cairmos tanto no extremismo do legalismo como da libertinagem se chama moderação.
Por causa disso, irmãos, Paulo nos incita a fazer uso deste mundo como se não estivesse usando, e similarmente a comprar as coisas como se estivéssemos para vendê-las. Vamos abrir 1 Coríntios 7, verso 29 a 31. Primeira Coríntios 7, verso 29 a 31. Primeira Coríntios 7, verso 29 a 31. Veja o que ele vai dizer. 1 Coríntios 7, verso 29 a 31. Veja que texto interessante. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fosse, mas também os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuísse, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, tudo é passageiro, então nós não devemos viver como pertencendo a esse mundo. Aos casados como se não fossem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se alegram como se não se alegrassem. O fato que o Paulo está dizendo é o seguinte, não se apegue às coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. Nós devemos viver para um reino superior. Por causa disso, irmãos, houve alguns homens bons e santos que vinculavam a consciência deles mais estreitamente do que a palavra do Senhor, o que é muito perigoso. De acordo com eles, mal se pode comer e beber qualquer coisa além de pão e água. Aí eu trouxe uma citação aqui de um livro de Atanásio, que se chama A Vida e a Conduta de Santo Antão, que foi o pai dos monges. Veja o que o livro vai dizer aqui, como se isso fosse piedade. Veja o que ele vai dizer. Comia só uma vez por dia, depois do pôr do sol, e acontecia, por vezes, tomar alimento apenas de 2 em 2 dias, muitas vezes até de 4 em 4. Ora, seu alimento era pão e sal, a bebida, água pura. Ou seja, eles tornaram necessário abster-se de todas as coisas que não são essenciais para a vida. Então, aqui, irmãos, é que vai surgindo o desvio da igreja romana em relação à questão do casamento, à questão de alimento. Por quê? Porque, infelizmente, esses homens eles tinham como propósito bom. Só o que acontece, isso virou uma superstição. Se você tiver oportunidade, você pode comprar na internet A Vida e a Conduta de Santo Antão. Era um homem santo que buscava se santificar. E o que eu acho interessante na vida de Santo Antão era a sua luta contra o diabo, né? Ele era constantemente atacado pelo diabo. Só o que aconteceu? Ele buscou essa vida e aí muitas pessoas começaram dentro da Igreja Católica a achar que isso é o padrão de vida para toda a igreja. E com isso veio o quê? O celibato. Os padres não podem mais casar. O texto que a gente leu aqui exatamente fala isso, né? Ou seja, o casamento é visto como algo ruim no sentido de ser uma vida inferior ao celibato. O próprio Santo Agostinho, se você ler o livro As Confissões, ele vai ser muito influenciado por esse homem chamado Santo Antão. Então, Agostinho ele vivia uma vida depravada, até o momento que ele é alcançado pelo Senhor, por instrumento de um homem Ambrósio de Milão. E Agostinho ele tinha um filho num relacionamento que ele vivia antes de entrar na igreja. Só que depois que ele entra na igreja, ele resolve não se casar exatamente pela influência desse monge Santo Antão. Então, o que acontece?
muitas pessoas foram aderindo à vida o quê? Ascética, a vida no deserto, a vida naquele período no Egito, e aí surgiu os mosteiros, e com isso vem aquela ideia de que só pode comer pão e água, e aí vem a questão da quaresma, que você não pode comer carne no período, né, da Páscoa, né, da sexta-feira, e por aí vai seguindo superstições e tradições ao longo do tempo. Então veja, nós devemos sim ser pessoas moderadas, devemos buscar um jejum, devemos buscar uma modéstia, sim, porém não tal a esse extremo de só comer pão, sal e água, né? Misericórdia, pão, sal e água dá certo. Dá certo não. Sabe o que acontece? Muitos hoje procuram uma brecha para justificar o desejo excessivo da carne no uso das coisas exteriores. Então, tomam com o fato que a liberdade a usar as coisas externas não deve ser restrita de qualquer maneira e que a consciência de cada homem deve dizer como fazer o uso delas conforme julgar conveniente. Então, é mais ou menos assim. As pessoas dizem assim, a minha consciência é, é onde eu posso ir. Se a minha consciência não me acusar, logo eu tenho liberdade. Só qual é o problema? A nossa consciência é manchada pelo quê? Pelo pecado. Então, como é que você vai confiar na sua consciência ou vai confiar na sua motivação? Não, mas a minha motivação é boa. Aí, se cada um for usar como argumento para a motivação e a consciência, o negócio não vai dar muito bom, não. A regra, irmãos, é os princípios gerais da palavra, não a nossa consciência. Porque tem muita gente, irmãos, que vive no pecado e a consciência não acusa. Não é verdade? Muitas pessoas vivem no pecado e a consciência não acusa nem um pouquinho. Então não é a consciência, é a palavra de Deus. Por causa disso, irmãos, já que a Escritura nos dá regras gerais para o uso apropriado de coisas externas, devemos nos restringir de acordo com esses princípios. Então, a palavra de Deus, irmãos, deve ser a nossa regra, tanto para a questão do legalismo, como a questão da libertinagem. Por causa disso, irmãos, nós vamos perceber que Deus nos deu dádivas, que esse mundo é bom, que essa criação de Deus é boa. Gênesis 1:31 vai dizer o quê? Tudo que Deus criou é o quê? Bom. Não apenas bom, muito bom. Por quê? Dentro do contexto, por exemplo, desse texto que nós lemos no início, em 1 Timóteo, capítulo 4, existia uma heresia gnóstica que ensinava que a matéria era má, que a criação é má. Então, dentro disso foi surgindo muitas heresias com esse intuito para dizer que as coisas desse mundo não devem ser usadas porque são coisas ruins. Aí eu fico imaginando, ruim, quem foi que criou? Deus. Então, por causa disso, nós devemos usar as dádivas que Deus nos deu. Então, não cometeremos erro no uso das dádivas de Deus, desde que sejamos governados pelo propósito do autor ao criá-las para nós. Veja só, irmãos. Vocês já pararam para pensar que quando Deus, lá em Gênesis 1, criou os céus e a terra, disse que a terra estava o quê? Vazia, né? Era um caos ali, a ideia de caos mesmo. E Deus cria aquele mundo, né? Vai criando as plantas, o sol, as estrelas, cria o jardim do Éden e coloca o homem para ali habitar, ou seja, para que o homem possa usar da sua criação. Ou seja, Deus nos deu a sua criação para que possamos o quê? Desfrutar daquilo que ele criou, porque senão era só ele deixar o mundo como estava e colocar Adão e Eva para ali morar. Não, mas ele foi criando, irmãos, cada coisa ali para assim nós possamos usufruir disso. Então, irmãos, se consideramos o propósito pelo qual ele criou, por exemplo, a comida, concluiremos que ele levou em conta não apenas a necessidade, como também o nosso deleite. E aqui é que eu acho fantástico, irmãos, porque geralmente, quando a gente fala da criação de Deus, nós estamos ligados apenas à questão da necessidade. Vou dar um exemplo. Para a Igreja Católica, o relacionamento conjugal,
e para muitos só é para uma necessidade física. Se você lê, por exemplo, as obras dos católicos, Agostinho e outros, eles vão dizer que o casamento é apenas para a necessidade do casal. Porém, biblicamente, a gente vai perceber que não é apenas para a necessidade, mas também para o nosso deleite. Da mesma forma, a comida. Você já parou para pensar que a comida não é apenas para a nossa necessidade? Porque se for apenas para a nossa necessidade, a gente vai comer só o quê? Pão e beber água. Mas a comida também, irmãos, foi nos dada para que possamos nos deleitar na bênção de Deus e fornecer os alimentos. E não apenas, irmãos, a comida, como também a roupa. Ou seja, o propósito da roupa também o adorno e honra, assim como nossa necessidade. Então veja, a roupa foi dada não apenas para cobrir o nosso corpo, mas para adornar-nos com honra-nos também. No caso das ervas, das árvores e frutas, ele levou em nossa consideração os prazeres da sua aparência e o encanto do cheiro, além dos seus vários usos. Veja isso que eu acho fantástico, irmãos. Porque se você pegar, por exemplo, porque se fosse só para nossa necessidade, por que Deus não criou uma árvore apenas de maçã? Né? Seria tudo maçã. Graças a Deus que não só foi maçã, porque senão eu não comeria. Mas Deus criou pé de manga, pé de jaca, diga outro pé que vocês gostam, que a gente gosta, de acerola, laranja. Então veja, é variado, irmãos. Então veja, não é apenas para a nossa necessidade, porque se fosse só apenas para a nossa necessidade, Deus criava apenas uma árvore e um fruto e estava resolvido e a gente ia nos alimentar. Não, mas é tudo variado. Os pés, as flores. Veja, cada flor tem um cheiro diferente. Veja, o perfume que as flores têm. Então veja que Deus generoso e um Deus gracioso. O Salmo 104 vai nos dizer exatamente isso, o verso 14 e 15. Salmo 104, verso 14 e 15. Veja que interessante que ele vai falar aqui, o salmista. Diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Aí ele vai dizer: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então você percebe aqui, irmãos, que as coisas que Deus nos deu também servem para alegrar o nosso coração e para abençoar, ao ponto que ele vai dizer, brilha o rosto. Então, nós vamos perceber, irmãos, que para exaltar a generosidade de Deus, a Escritura nos ensina de que todas as coisas nos são dadas para que conheçamos seu autor, e isso nos conduz à gratidão pela benevolência dele para conosco. Então, nós vamos perceber aqui que Deus não cria apenas as coisas pela nossa necessidade, mas também para que possamos nos alegrar nele. Então, é por isso que alguém vai dizer assim, tem alguns lugares que é pecado o crente tomar Coca-Cola. Tava ruim, né, Malo? Deixar de tomar Coca-Cola gelada. Porque diz que Coca-Cola faz mal. Certo, de fato. Mas a gente não come nem bebe, e bebe não é apenas por questão de necessidade. É porque nos dá prazer. Porque se só fosse por questão de necessidade, irmãos, estava ruim. Aí eu volto, vai para o pão e para a água de novo. Mas não, irmãos. Aí a gente pode tomar uma Coca-Cola bem geladinha, comer uma pizza bem gostosa, não é pecado não. A gente não pode exagerar. Não vai exagerar. Deixar de tomar um cafezinho. Tem igreja que não pode tomar um cafezinho bem quentinho. É. Hoje ele é racista. E era um racista.
Mas pior que eles são racistas. Mas bebe cerveja. Ô irmão, mas pior que assim, se você entrar, pode entrar até questão de racismo aí, viu? Mas não vamos adentrar nisso aqui para não levar um processo nas costas. Mas veja, eu sei, sim, eu sei. Mas veja, mas por quê? Porque eles acreditam que a gente só deve se alimentar daquilo que é para a nossa necessidade. Mas Deus não criou as coisas apenas para a nossa necessidade, mas também para o nosso deleite, para a alegria do nosso coração. E é tão bom, irmão, chegar e ter uma comida diferente, né? Uma macarronada, uma lasanha. É uma bênção de Deus, né? Um milhinho assado. Então, teria o Senhor vestido as flores com tão grande beleza que prontamente nos salta aos olhos se fosse errado encantar-se com isso, ele as teria adornado com tão doce fragrância que flui livremente para as nossas narinas. Se fosse errado comover-se pelo prazer desse odor, em suma, não é óbvio que ele nos deu muitas coisas dignas de louvor, ainda que não sejam necessárias? O homem não foi criado como um bloco de madeira privado de todos os sentidos. Irmãos, nós temos sentidos. Deus nos deu sentidos para que nós possamos sentir o aroma das coisas, enxergar. Um exemplo, os seus olhos que Deus criou não foi apenas por necessidade de você enxergar, mas para você ver a beleza da sua criação. É onde o Salmo 19 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. Então veja, você não apenas enxerga, mas vê a beleza da criação do nosso Criador. Por causa disso, graças a Deus, irmãos, Deus nos criou com sentidos. Deus nos criou com sentidos. Mas, irmãos, é necessário na nossa vida, para que nós não possamos cair na libertinagem, mortificação. Devemos entender também que há aqueles que encorajam os desejos da carne, não negando a si qualquer coisa sobre o pretexto de liberdade. Como podemos conhecer a Deus se a nossa carne, transbordando de excesso para com os desejos básicos, que não podemos discernir o que é certo e honroso? Como pode haver gratidão a Deus pela vestimenta, se por causa de nossas roupas caras, admiramos a nós mesmos e desprezamos os outros? Veja o ponto aqui, a questão da moderação e da mortificação. Um exemplo, você não vai comprar uma roupa pelo preço dela. Você vai comprar a roupa porque ela serve para a sua necessidade, mas também para o uso da modéstia. Ele faz bem. Porém, irmãos, não vá desprezar os outros pela sua roupa. Não vá desprezar os outros por aquilo que você tem. Isso pode acontecer. Então, como é que podemos honrar a Deus se nós usemos as coisas não para o benefício e para a glória dele, mas para apenas causar inveja uns nos outros? Então, é necessário nós fazermos esse tipo de análise, porque muitas pessoas devoram tanto seus sentidos aos prazeres que sua mente está afundada neles. Muitas são tão fascinadas em mármores, ouro e pinturas que acabam se transformando, por assim dizer, em mármore, metal ou pinturas. E o ponto aqui é exatamente esse, irmãos, a gente se tornar aquilo que nós usamos. Ao ponto que, ao invés de nós devemos usar aquilo que nos deu para a glória dele, nós virarmos como se fosse apenas objetos. Então, é a ideia, irmãos, da mortificação e da moderação. Eu estava falando esses dias na Lagoa de São José e disse assim: irmãos, em nenhum momento aqui eu vou chegar para os irmãos, para irmãs e dominar e dizer assim: use tal roupa, use tal peça. Não, irmãos, porque eu creio que você deve ter maturidade suficiente, que você não vai chegar na igreja com o cabelo pintado de azul, pelo amor de Deus, ou pintado de verde, porque isso foge da regra da moderação. Então, às vezes as pessoas pensam que a gente tem que ficar com regrinhas
na igreja dizendo o tamanho do corte do cabelo, o tamanho da vestimenta das irmãs, o tamanho. Irmãos, isso requer de nós moderação na palavra de Deus. Agora, lógico, a gente pode ter dúvida? Pode. E pode perguntar. Mas veja, irmãos, tem coisa que a gente sabe que não precisa falar, que foge da moderação e do propósito para o qual Deus criou. Por causa disso, devemos antes nos conformar à regra de Paulo, de modo que não oferecemos nada à carne para satisfazer os seus desejos. Romanos 13, verso 14, vai nos dizer o seguinte. Diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ou seja, irmãos, nós devemos mortificar nossa carne sendo revestido de Jesus Cristo. Se tem alguém, irmãos, que nós devemos buscar nos conformar e nos parecer, é com Jesus Cristo. Esse é o modelo e o padrão, irmãos, da nossa mortificação. Por causa disso, irmãos, não há caminho mais seguro ou confiável para nós do que o desprezo desta presente vida e a meditação sobre a imortalidade celestial. Que os crentes aprendam a suportar a escassez com a mesma calma e paciência com que gozam da abundância e tudo com moderação. Aqueles que buscam agarrar-se às coisas deste com moderação, mortifica a covardia, a ambição, o orgulho, a arrogância e a insatisfação quanto à sua mesa, suas posses e suas roupas. Ou seja, irmãos, a ideia, irmãos, é que nós devemos buscar sempre o reino de Deus. Com isso, nós vamos aprender ao contentamento. Porque o grande problema, irmãos, quando nós usamos dos bens desse mundo, é que nós possamos nos tornar pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com aquilo que Deus tem nos abençoado. Por causa disso, vai crescer em nosso coração a ambição e o orgulho por coisa que Deus não nos deu. Por causa disso, nós devemos aprender o contentamento. Porque o insatisfeito com sua refeição simples, inquieto de desejo por algo significativo, abusará de melhores comidas pela sua falta de domínio próprio. Aqueles que se envergonham de usar suas roupas baratas se orgulharão das suas caras. Aqueles que não suportam a pobreza é mais propenso a exibir vício oposto durante a prosperidade. Todos aqueles que buscam a piedade esforçam-se para aprender de acordo com o exemplo do apóstolo Paulo. Veja só, irmãos, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu vejo as chegadas dos jogadores de futebol quando é convocado, né? De vez em quando eu acompanho. E aí o que eu acho interessante, irmãos, é cada roupa feia, extravagante. Mas por quê? Por que muitas vezes isso acontece? Porque muitas vezes essas pessoas não se contentam com aquela situação que eles passaram na vida, e quando começa a ganhar um pouquinho melhor, no caso de jogador de futebol ganhar bem melhor, bota um brinco desse tamanho na orelha, faz uma tatuagem no corpo todo que parece um gibi, e as coisas mais feias do mundo. Por quê? É exatamente isso. Às vezes as pessoas acham que por alguém ser de condição humilde, ela teria, quando ela chegar a ter algo melhor, ela será moderada. Não, ao contrário. Tem muitas pessoas de condição humildes que se tivesse alguma coisa, irmãos, se tivesse alguma coisa, misericórdia. Misericórdia. Aí a gente vê exatamente esses artistas que muitas vezes vieram de condição humilde, quando começam a ganhar uma questão melhor, o que acontece? Prostituição à solta, embriaguez à solta, vestimentas escandalosas. Por quê?
porque eles não se contentariam, mesmo diante da humildade que eles passaram, diante da condição humilde que eles estiveram, eles buscam exatamente isso. É a ambição, é o orgulho. E pior, irmãos, é ver, às vezes, crente querendo imitar Neymar. Pelo amor de Deus. Crente querendo imitar Vinícius Júnior. Crente querendo imitar essa extravagância do mundo. Pelo amor de Deus, não tem coisa, infelizmente, mais horrível do que você ver um artista de condição humilde. Não no sentido de que começou a ganhar algum dinheiro, mas no sentido de ver o orgulho e a ambição deles. Você vê, por exemplo, qual é o orgulho de um cantor de rap, de funk? É comprar um cordão de ouro, né? Muitos com aquele pingente de São Jorge, né? Bom, veja, um exemplo disso. Os traficantes que vivem na favela, que vivem de ganhar dinheiro do tráfico. Eles gostam de exibir ou não o poderio deles? E a primeira coisa que ele faz é botar um cordão de ouro. Coisa mais horrível do mundo. Mas para eles estão fazendo... Porque realmente, irmãos, nós percebemos exatamente que muitas pessoas, às vezes, de condição humilde, muitas vezes chegam a determinada situação, de vez serem mais humildes, se tornam arrogantes. Por isso, lá em Filipenses 4, verso 12, vai nos dizer o seguinte, o apóstolo Paulo. Esses 4, verso 12. Texto conhecido. Eu passei aqui. Tanto se está humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Ou seja, aí ele vai dizer, né, aquela famosa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Cristo Jesus eu tenho aquilo que é necessário. Seja na pobreza, seja na prosperidade, eu me contento, porque em tudo eu tenho o que é suficiente para a minha vida. E o ponto aqui, irmãos, às vezes alguém pode pensar assim, ô irmão Douglas, mas o irmão está sendo preconceituoso. Não, irmãos, não é questão de preconceito. Eu falei o caso aqui de jogador, de cantor, mas isso é para todas as áreas. Todas as áreas. Quando, infelizmente, as pessoas de condição humilde, lógico, não a maioria, viu? Não a maioria. Mas, infelizmente, muitos usam do ganho para exibir algo como dizer assim, tá vendo? Como se fosse assim, meu orgulho está na minha pulseira de ouro, no meu relógio de ouro, na minha vestimenta cara. E acabam fugindo da moderação cristã. Sim. E a gente está falando da vestimenta, mas a gente pode questão para o vício das drogas, né? Drogas, embriaguez, prostituição, né? Tudo. Então, temos algumas aplicações daquilo que a gente já falou. Primeiro, devemos fazer usos dos bens apenas na proporção em que mais auxiliam do que atrapalham na jornada. Então, irmãos, nós devemos usar os bens que Deus nos deu dessa vida como auxílio na jornada cristã. Se algo está nos atrapalhando, nós devemos lançar fora. Se lembra que Jesus vai dizer, se teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor tu entrar no céu com o olho só do que dois no inferno. Então é exatamente isso. Nós devemos usar as coisas desse mundo para auxiliar na nossa jornada celestial. Mas se alguma coisa está tomando nosso coração, que tem nos impedido a gente ser mais santo, nos aproximar mais de Deus, o que a gente deve fazer? Jogar fora. Jogar fora. Segundo, não devemos nos preocupar tanto com os nossos corpos ao ponto de negligenciar a nossa alma. O luxo muitas vezes produz muitas
preocupações, né? E aí a gente se lembra exatamente, não que riqueza em si é pecado, mas Jesus é claro em dizer, olha, é mais fácil um rico, o camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar nos céus. O que é que Jesus está tratando aqui? Por que ele tratou especificamente da questão do rico ali? Porque a confiança dele está onde? Na riqueza. Na riqueza. Então, muitas vezes, irmãos, os luxos eles vai trazer preocupações desnecessárias para a nossa vida. Tudo deve ser usado com moderação. Terceiro lugar, devemos lidar com a regra do amor no uso das nossas posses. Tudo deve ser direcionado, irmãos, pela regra do amor. E o amor aqui é o amor a Deus e a o próximo. Então, nós devemos ser direcionados por essas coisas. E para concluirmos, irmãos, o mundo não tira Cristo de nós de uma vez, mas pouco a pouco. Pouco a pouco, irmãos, nosso coração vai sendo desviado. Então, o coração não abandona um amor inferior sem um amor superior. Você não vence o amor ao mundo apenas dizendo não. Você vence quando Cristo se torna mais belo, Cristo se torna mais suficiente, Cristo satisfaz mais. Quem se alimenta de Cristo não vive de migalhas do mundo. E aqui, irmãos, está a essência da vida cristã. Porque quando a gente vai comparar as coisas desse mundo e olhar para o outro lado, Cristo, se Cristo não for mais belo, nós iremos escolher as coisas desse mundo. Isso está, irmãos, a nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente pensa que servir a Cristo, e de fato é difícil, o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas o que faz, irmãos, a gente vir, por exemplo, para a igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite, é porque quando a gente compara com aquilo que está no mundo, o que é que, irmãos, o que o mundo pode nos atrair para não deixarmos de vir para a casa do Senhor? É o jogo de futebol, é a Fórmula 1, é uma praia, é um shopping. Todas essas coisas são boas, mas quando a gente olha para Cristo, a gente diz assim, Cristo é muito melhor. Servir a Cristo, irmãos, é muito melhor. É por causa disso, irmãos. Eu estava uma vez conversando com o irmão Marconi, eu disse, ô irmão Marconi, o que é que nos impede? Estava tendo aquele período de forró bom. O que é que nos impede a gente sair para uma festa agora? Sabe o que nos impede, irmãos? É o Espírito Santo que habita na nossa vida, dizendo, Cristo é melhor. Cristo é superior. Então tenha sempre isso na sua mente, irmãos. Porque lutas nós vamos passar. Desertos vão vir. Mas Cristo é muito melhor. Então que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém?